Quadro novo no canal, rapaziada, vocês pediram e agora a gente trouxe uma parceria que já é um parceiro nosso, que é o Max, Apita IBR. Então a gente vai vir com palpite, análise e o nome do quadro é Fezinha da Rodada. A gente vai fazer a boa para vocês, tá? Sempre com responsabilidade. Então já passo a palavra aí para o nosso novo parceiro do canal, Max, do Apita Fala aí, IBR. rapaziada. Pô, obrigadão pelo convite aí de novo. Vamos estar aí jogando os dados da rodada, estatísticas de todos os times, se possível dos árbitros também. Hoje vamos começar falando só das equipes, mas vamos ter dados exclusivos aí para a galera que gosta de fazer a fezinha. Vamos ajudar, né? Com a nossa análise clubista aí dos três amigos, mas tentando validar o argumento de todo mundo na estatística. Então, vamos falar hoje aí da rodada 12, né? Que é a rodada que começa amanhã. É isso, a gente já vai começar, cara, trazendo o jogo aí Atlético Mineiro e Internacional. O Max está aqui, rapaziada, para trazer o equilíbrio, né? Vocês reclamaram que tem muito clubismo aqui no canal, né? Não à toa TV Clubismo. Então, para mim, cara, eu acho que o Atlético não tá tão bem. Eu já apostaria ali num 2-0 Internacional, já vou começar com polêmica. Eu quero saber se o Rodrigão me acompanha ou ele vai ficar em cima do muro. Pô, vou contra você nessa, irmão, porque o Inter vem de derrota, né? Mês de maio foi complicado. Eles até ganharam uma partida. Na Libertadores eles foram bem, mas no Brasileirão teve empate contra o Sport, contra o Mirassol. Tomaram 4-0 do Botafogo no início de maio. E já o Atlético ganhou do Ceará na última e tá dentro de casa. Eu acho que eles são mais fortes, assim, estão favoritos para esse jogo. Tem até um ponto aí sobre o Internacional. Tomou 5 gols fora de casa, né? Nos últimos 5 jogos. Tomou gol em todos os 5 jogos fora de casa. Então, estava até conferindo isso aqui nos dados que a gente tem aqui disponível. Sendo que foram 4 gols do Corinthians e tomou 4 do Botafogo também, né? Então, assim, resultado não muito confortável Tomou nas 2 do rodadas Flu. fora de casa. E vem aí contra o Atlético, que é um time que finaliza bastante. Se você for ver aí os dados do Atlético Mineiro, né? Acho que é um dos times que mais finaliza do campeonato, principalmente jogando em casa. Acho que jogando em casa talvez seja o time que mais finaliza, né? Nas primeiras rodadas, para vocês terem ideia, foram 25 finalizações contra o São Paulo, 34 contra o Vitória e 14 contra o Fluminense. Aí já desceu um pouco a média, mas assim, são números muito altos, né? Então você vê que é um time que tenta, mesmo que não esteja em boa fase, é um time que tenta, tá criando oportunidade, mas não está entrando. Acho que eles vão conseguir unir o útil ao agradável. O Inter caiu muito, o trabalho do Roger Machado caiu muito, desidratou muito. Sim. Ok que eles tinham como foco principal a Libertadores e classificaram no grupo da morte, isso é um fato, mas no Brasileiro eles estão devendo muito. Então acho que o Galo já iniciou uma recuperação no Brasileiro, o time do Cuca já melhorou, então acredito que o Galo deva vencer. E bom saber dessa informação aí, que o ataque do Galo é sempre muito falado, né? Não tá convertendo em gol, mas em finalizações eles estão aço, né? Então, realmente sim. Converte pouco, mano, porque foi 1-0 contra o Ceará, mas antes disso, teve 0-0 contra o Cruzeiro e 0-0 contra algum outro time que eu não lembro agora, mas em 3 jogos marcou um gol, entendeu? Nos últimos 3. Sim. E acho que assim, a gente nem chegou a falar isso, mas quem é que apita esse jogo? É o Flávio Rodrigues, né? Uhum. Então a gente chegou até a falar dele, né? A gente estava conversando no grupo da TV Clubismo também, que tem um grupinho de resenha que a gente fica conversando. Eu até falei, o Flávio Rodrigues, vou começar a trazer os dados igual o PVC, né? Só de anos atrás, mas nos últimos 5 jogos que ele apitou do Galo, em 4 ele deu pelo menos 3 cartões para o time do Galo. Então, assim, ele gosta de punir o time do Galo. Tem muitos jogadores que reclamam, como o Hulk, que tende a tomar cartão amarelo por reclamação em jogo complicado assim. Então, acho que pode ser um jogo talvez favorável para cartões. Acho que é um jogo que vem aí como um jogo de altas punições, né? Até pelo Atlético Mineiro ser um time também que sofre muito cartão e também faz o adversário tomar muito cartão. Então, em todos os jogos também em casa, foram, em todos os jogos, mais de 2 cartões para o time do Atlético e mais de 2 cartões para o visitante. Então, dados aí bem, né, altos para um time da Série A. O Flamengo, por exemplo, quase não toma cartão, né? Quem acompanha sabe. Pô, cara, essa parada de implicância de um juiz com um time parece às vezes coincidência, mas ao mesmo tempo não parece, né, mano? Fica muito óbvio às vezes. Cara, Tem com vários times do não Brasil. parece mesmo, porque se você for ver até o Flávio Rodrigues, né, ele nem é um árbitro assim como tem árbitros que são conhecidos por dar muito cartão, né, tipo o Bruno Arleu,
tem outros árbitros, o Daronco dá menos, mas tem o Flávio Rodrigues não está nas médias altas. Ele é um árbitro que tem dificuldade até de dar 2 cartões às vezes no jogo. Então, para ele dar 3 nos últimos 4 jogos para o Galo, tem talvez uma coisinha aí, né? Cara, às vezes a gente pensa igual o Rodrigão falou, mas as estatísticas, né? A matemática ela não mente. As estatísticas não mentem. E aí traz um dado desse tipo. E eu que com uma visão meio de fora, cara, quando ele traz esses números assim, a gente fica muito mais inteirado do que é o duelo realmente. E, pô, eu queria pedir essa opinião do Max aí, uma fezinha mais segura e uma fezinha mais para frente, assim. Qual que você traria para esse jogo do Galo e Inter aí? Pô, cara, assim, pra galera que curte, né, fazer aquela fezinha, eu tô confiante também de que o Galo é um time que faz menos faltas do que o adversário e o Internacional é um time que faz muitas faltas. Então, existe esse mercado que eu acho interessante também, que é o mercado de faltas. Eu acho que o Internacional tem mais faltas que o Galo, é um mercado interessante. Mas se a gente for pensar no mercado tradicional, né, assim, e qual é a fezinha, o palpite assim mais tradicional da rodada, eu iria talvez de um Galo empate e talvez mais de um gol na partida. Acho que o Galo ganha de 1-0 ou talvez empata 1-1, pode ganhar de 2-1, mas não acho que perca para o Internacional, não. Até pelo que eu falei aí do volume de finalizações do Galo é muito alto em casa, mas também nem cheguei a citar. Mas as finalizações contra o time do Galo são muito baixas. É um time que sofre muito pouco em casa. Foram 6 finalizações do São Paulo, 9 do Vitória, 7 do Botafogo, 5 do Fluminense e 6 do Corinthians. Então, assim, pouco, né? Para 90 minutos, ceder apenas isso para 5 confrontos que não são dos mais fáceis. Acho que contra o Internacional, na situação que está, talvez eles consigam segurar aí o máximo de 8, 9 finalizações e torcer para a taxa de conversão do Internacional tá baixa, né? Porra, aí, o Galo em casa, então, retiro o Assim, que é eu uma visão disse a que a gente respeito não do tem, né? Quando a Internacional. gente analisa só pela tabela, né? A gente acha que o Galo tá mal, mas em casa, se você for ver questão de desempenho, ele tá entregando. Talvez não esteja ainda refletindo nos pontos, mas talvez seja questão de tempo. Se embalar talvez uma vitória agora e uma vitória na rodada seguinte, a gente começa a falar de novo do Galo com mais respeito, né? Perfeitamente. Rapaziada, já tá ligada. Além de dar o like e se inscrever, agora vocês vão lá no Twitter do Apitaí BR e puxando o próximo jogo dessa rodada, lá no Morumbis, que seria São Paulo e Vasco, né? Aí eu vou puxar para o meu clubismo. Eu acho que o Vasco segura um empatezinho com o gol do Verrete, mas eu sei que a rapaziada aí vai discordar. Cara, não Chance vejo o São nenhuma. Paulo forte no momento. Não vejo o São Paulo forte no momento e nem o Vasco, né? Tá nessa transição ainda com o Diniz, ainda tá naquela fase de adaptação. Começou muito bem, depois deu uma caída. Cara, eu acho que o empate também eu vou junto contigo, Nicolas. Vou junto contigo nessa. Vocês estão muito iludidos, cara. O São Paulo estava voltado para a Libertadores, conseguiu classificar no grupo, foi uma das melhores campanhas. Eles perderam o Calleri, óbvio, mas o André Silva começou a fazer uns gols. Tem o Luciano, que sempre broca gol. Eu acho que o São Paulo vence esse jogo. Acho que o Vasco pode até fazer um golzinho, porque o Vegete está sempre conferindo. Mas acho que o São Paulo leva essa, rapaziada. E o Couto? Pô, cara. Vai não? Vai, fala aí, Max. Pô, então, cara, para esse jogo aí, para ser sincero, a gente tenta pegar os dados que a gente coleta, né, pelo Apitaí e fazer quase que cruzar os dados, né, para tentar encontrar oportunidades, mas são times muito diferentes. O São Paulo em casa é um time que sabe fazer barulho, sabe incomodar o adversário, então faz o adversário tomar muito cartão. Então, acho que o Vasco talvez vai sofrer um pouco com isso, de talvez ter que se controlar um pouco na questão da disciplina. Tem jogadores que às vezes sobem um pouco a cabeça, que é o caso do Paulo Henrique. Tem outros jogadores também que não sabem a hora de chegar leve. Então, pode ser que o Vasco se prejudique, às vezes, aí tomando muito cartão. Mas essa informação que você trouxe do Vasco ser um time muito faltoso, isso já é de um bom tempo, cara. Isso é um reflexo também da falta de futebol, que às vezes você fica mal organizado e toda hora você tem que parar a jogada, parar contra-ataque. Sim. Então, eu assim, como eu acompanho os jogos do Vasco, eu assino embaixo do que você falou, mas você trazendo as estatísticas aí, a rapaziada fica mais inteirada ainda do caminho que tem que seguir, né? Sim, acabei de conferir até, para a gente tirar essa dúvida, né? Quem vai apitar é o Rafael Klein.
Não sei se você é vascaíno, né, Nicolas? Conheço então, esse árbitro se aí, você mas, tem cara, alguma não. memória negativa com ele. Então, cara, eu não me recordo de um caso específico, não, mas o Daronco, o Klein, o Sim. Voaden são árbitros que não costumam gostar do Vasco, não. Então, para te dar um exemplo aqui, ó, conferindo aqui nos dados que a gente tem disponível, A o estreia. Rafael Klein, em questão de punição, né, assim, vou falar de cartões, que é o que eu tenho aqui disponível dos árbitros, ele deu cartão para o Vasco todas as vezes que ele apitou no primeiro tempo. Todas as vezes. Então, como eu falei, o São Paulo já é um time que tende a fazer o adversário tomar cartões nessa temporada. Acho que o Vasco vai sofrer com isso, então para a galera também que curte fazer aquela fezinha, né? Acho uma oportunidade interessante, talvez pensar no Vasco tomar alguns cartões. Eu diria que pelo menos os 3 toma. Não sei quanto está oferecendo aí nos mercados afora, mas acho que é uma oportunidade que vale a pena. Resultados, Max. Pra onde tu vai? Vai de Pô, empate, para vitória onde do eu vou, Vasco? cara, São Paulo e Vasco, para ser sincero, eu não confio muito no Vasco fora de casa, e é São Paulo em casa, né? Acho que esse é o momento do São Paulo voltar a disputar um pouco esse campeonato e dar o primeiro passo largo, né? Então acho que ganhar do Vasco aí em casa, não vou dizer que é obrigação, mas acho que que o São Paulo quer fazer na temporada, né? E era o esperado, acho que é um jogo que precisa ganhar. Então acho que também é um empate ou vitória aí de São Paulo, e também acho que vai ser um jogo de gols. Acho que vai ter oportunidades aí. Acho que os dois times vêm para marcar gols e não ficar na defesa esperando o adversário Isso que eu ia te perguntar. atacar. Porque o que acontece? O São Paulo tem 1 gol por partida sofrido e o Vasco mais de 1 gol por partida sofrido, 1 ponto alguma coisa. Sim. Se eu não tiver muita confiança no São Paulo, tá sem o Caleri, você acha que valeria a pena no mais de 1 gol? Para o São Paulo marcar Não, um mais gol. de 1 gol na partida, porque mesmo que o São Paulo não Ah, com consiga exercer o que certeza. ele precisa, assim, um golzinho do Vasco, um gol do Vegete que prometeram aí os amigos Sim. clubistas. Isso Então, vai isso aí foi ter, um bom ponto que você falou, foda. cara, porque o Vasco, vendo aqui, jogou 5 jogos fora de casa na temporada, né? Foram 3 jogos no Corinthians e Vasco, 3 gols, quer dizer, desculpa, 3 gols no Corinthians e Vasco, 3 gols no Ceará e Vasco, 1 gol no Cruzeiro e Vasco, 3 gols também no Vitória e Vasco e 3 gols também no Fluminense e Vasco. Então, em 4 dos 5 jogos tiveram mais de 2 gols, né? Uhum. Pô, então ainda Essa fui é boa, hein? conservador, pô. Indo mais de 1, se Eu bobear, vai acho no mais de que 2. eu acho que realmente é um jogo para gol. 0-0 não vai ser. Ainda mais com o Diniz aí. Tem jogos aí que nem eram com o Diniz ainda. Acho que o Diniz ainda influencia num modo ofensivo um pouco mais forte, né? Vocês estão Uhum. desacreditando do Vascão, hein? Mas eu só não vou falar nada porque é o Max que tá trazendo a informação. Então, mas vamos tirar a dúvida pô. sobre o Vascão. Vamos ver aqui, ó. Isso que a gente vai conferir agora. O Vasco, cara, marcou gol em 3 dos 5 jogos fora de casa, né? Então, se você for ver aí, é quase que um pouco mais que 60%. E se você for ver, o São Paulo sofreu gol em 4 dos 6. Ou ambos marcam aí, hein? Opa! Ambos Não, marcam. não deixa de existir aí uma possibilidade, né? Eu acho que o Vasco tem, talvez, chance de fazer um golzinho. O Vasco vai titular? Acha que Coutinho, todo mundo joga? Todo mundo. Joga, Todo mundo completo. joga, né? Então, acho que tem chance sim. Não, o que você falou faz sentido. O Vasco pode até marcar um golzinho ali, mas o favorito é o São Paulo realmente. Vocês E estão os contando números não com. mentem. Vocês estão contando com o Vasco pré-Ryan se transformando na máquina que está se transformando com o Diniz. É por isso que vocês estão ainda contando com o Vasco das antigas. Então, isso aí a estatística não pega. Isso aí a estatística A não pega. magia, né? Eu só pego os Isso números, a aí, magia. isso aí é o que a galera depois vem puta falar comigo. Porra, mas em 100% dos jogos os caras tinham feito 2 gols, não fez nessa por quê? Pô, irmão, a gente dá os dados. É isso, você faz o que quiser com eles. Né? Pô, não, e a rapaziada também já quer demais, né, pô? Quer que a Tá, parada também não seja. sou mago, né? Pô, É isso então, rapaziada? Evidente. É isso. É isso, galera. Queria de novo agradecer aí, pedir para seguir nosso perfil lá no Twitter do Apitaí BR. Também tem o link lá para o Telegram, onde a gente manda também mais dicas de aposta, né? De fezinha da rodada. A gente manda também mais dados e estatísticas dos clubes do Brasileirão, dos árbitros,
de tudo mais, e a gente também vai estar presente com nossas fezinhas também para o Mundial, já que vocês vão estar presenciando também, né, aqui no canal. É isso, rapaziada. Não Tamo esquece junto, de rapaziada. acompanhar lá o Max, beleza? Apita aí BR, número 1 de estatísticas lá no Twitter, no X, né? No X. Número 1 do E dá o Brasil. likezão aí no vídeo, se inscreve e tamo junto. Valeu. Valeu.